O problema coletivo é o problema individual. O problema coletivo é o resultado do problema individual. Nós, seres humanos, vivemos uma vida com valores equivocados. E na medida em que nós vivemos uma vida com valores equivocados, a globalidade também vive com esses mesmos valores equivocados. Nós vivemos numa sociedade competitiva, uma sociedade em que vale quem tem mais poder. Os valores da nossa sociedade são valores totalmente equivocados. E dentro destes valores equivocados, nós construímos uma sociedade equivocada também. Então, nós precisamos perceber que onde é que está a raiz deste problema? A raiz deste problema parte do próprio indivíduo. Nós temos um corpo físico, temos o nosso veículo de emoções, temos o nosso veículo mental, mas nós não somos nada disso. Nós somos o ser espiritual que busca expressar, através dos seus veículos de manifestação, a sua vida interior, muitos poderiam dizer a sua divindade. E ao buscarmos expressar essa vida interior, nós encontramos como obstáculo os próprios veículos que nós usamos de manifestação, que têm os seus próprios interesses e o seu próprio caminho. E daí que surge aquela luta interna entre a consciência e entre o desejo, entre aquilo que a nossa consciência manda, mas aquilo que a nossa personalidade quer. O nosso papel, o nosso trabalho é exatamente de nós podermos expressar essas virtudes. O desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, ela já significa desenvolvimento, tirar o envolvimento, tirar toda aquele painel que cobre a nossa verdadeira vida interior, aquela cortina que cobre a nossa vida interior. Esse é que é o processo do desenvolvimento. E esse desenvolvimento, segundo a filosofia hindu, eles falam muito através dos vários caminhos, do Bhakti Yoga, do Jnana Yoga, do Karma Yoga. Por quê? Porque é exatamente a natureza nossa, interna, que precisa se expressar, e a forma de expressão perfeita é expressar a nossa vida interna, ao invés de expressar a nossa vida exterior. E então, nós vamos ver o ser humano num processo de competitividade, num processo em que nós dizemos que os fortes têm mais direitos porque são mais fortes, quando, na verdade, numa sociedade verdadeiramente civilizada, os mais fortes deviam estar socorrendo os mais fracos, deviam estar amparando os mais fracos, ao invés de, pelo fato de serem mais fortes, se sentirem com mais direitos e com opressão sobre os mais fracos. Então, a mudança para este mundo, nós temos que mudar a cada um de nós. Se nós não nos mudarmos, se nós não nos transformarmos, se nós não pudermos expressar a nossa vida interna, os nossos valores internos, e não fizermos deste mundo um mundo de solidariedade, um mundo de amor, um mundo de fraternidade, nós não podemos esperar que o mundo venha a ser isso que nós não conseguimos nem nós sermos. É preciso que nós, em primeiro lugar, busquemos trabalhar a nós mesmos para que nós possamos ser essa expressão de uma vida de amor e para com todos. Isso ocorre no plano coletivo. A sociedade humana, ela vive dentro de um processo em que aqueles donos da verdade querem impor a sua verdade ao mundo. E quando juntam esta falta de percepção de que a verdade não é patrimônio de ninguém, de que a verdade é sempre relativa, e que nós não devemos nos considerar donos e sectaristas dentro das nossas posições. Quando se junta isso, exatamente com a insensibilidade, que é outro aspecto do
Bhakti Yoga, que é o aspecto da emoção, que é o aspecto que os hinduístas chamam de Buddhi, quando se junta essa estreiteza mental com essa estreiteza emocional, aí então nós criamos e temos essa situação dos senhores da guerra, dos senhores da morte. Nós vemos que o mundo de hoje, ele é um mundo que ainda está dominado pelos senhores da guerra e pelos senhores da morte, que estão procurando fazer toda esse desastre para a nossa humanidade. Mas é importante também nós podermos perceber que nós temos energia e força para mudar esse quadro. Porque se existe um poder, que é o poder executivo, outro que é o legislativo, outro que é o judiciário, e nós dizemos que acima desses poderes está o poder da mídia, na verdade, há um poder maior que o da mídia, é o poder da opinião pública. Quando a opinião pública se movimenta, quando nós vamos para as ruas com as nossas passeatas de paz, quando o mundo inteiro ergue a sua bandeira de paz, a opinião pública tem uma força maior do que todas as outras forças. E é por isso que nós devemos estar integrados na luta pela transformação do mundo. Lembrando que um dos grandes problemas é a omissão. Um dos grandes problemas da humanidade não é só a ignorância, não é só a falta de sensibilidade, mas é também a inação, é a omissão. Já no Bhagavad Gita, nós encontramos lá a expressão de que pior que a má ação é a inação. Vejam bem, a inação é pior do que a má ação, porque quando uma pessoa age dentro de uma situação de equívoco e de erro, ela vai aprender que estava errada pela própria lei de causa e efeito. Mas quando a pessoa fica parada e não se movimenta, ela realmente não consegue movimentar o mundo. O grande Martin Luther King, ele nos deixou muitas lições, mas uma delas ele nos disse assim: pior do que os poucos que muito nos prejudicaram, fez a grande maioria que ficou sentada sem fazer nada. E exatamente nesta visão que nós temos como defensores da paz, como defensores de um mundo para todos sem exceção, para um mundo em que não haja o privilégio de uma raça, de um país, de um povo sobre os outros povos. Um mundo onde todos sejam respeitados, onde todos sejam amados, é que nós também temos que ser combatentes no bom sentido da palavra, combatentes do bem, soldados do bem, estando na frente de batalha para mostrar que nós defendemos a paz. Essa frente de batalha não é com armas, é como Gandhi. Gandhi, o grande líder pacifista nosso, ele na Índia é considerado um líder guerreiro. Com a sua mensagem da não violência, ele mostrou ao mundo que por uma conduta correta, por uma conduta séria, por uma conduta digna, nós podemos exercer uma influência definida no mundo e transformar o mundo. O mundo é o que somos nós. E se nós queremos que o mundo seja para todos, nós temos que trabalhar nesse sentido.